Buenas tardes, tudo bem, pessoal? Bom, como prometido na aula de hoje, eu vou passar aqui para explicar, tá, todo o conteúdo que a gente passou hoje de manhã, tá? Então, é toda a matéria que a gente viu hoje dos adjetivos comparativos e tudo mais que a gente estava vendo na aula de hoje com vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa, a gente estava vendo os adjetivos e eu falei para vocês o seguinte, que aqui, ó, nessa parte aqui, a gente tinha visto que nesse exercício 1, o Papelúcio ele está enojado, então vocês tinham dois companheiros do colégio, e aí a gente tinha que colocar três adjetivos negativos, né? Voltar no texto e colocar três adjetivos negativos. E aí eu pedi para vocês escreverem canádias, imbecílias e cobardes. Lembram disso, né? Logo em seguida, a gente comentou aqui, eu falei para vocês que nós temos adjetivos que são muito parecidos no português e no espanhol, e que eles têm os mesmos significados. E que são esses aqui, ó, agradável, alegre, amável, ambicioso, callado, divertido, educado, extrovertido, honesto, hipócrita, ingênuo, introvertido, mal-humorado e orgulhoso, sim? Depois, falei para vocês o seguinte, que a gente tinha essas figurinhas aqui, que são os adjetivos justamente que não são iguais ao português, né, o espanhol. Eles parecem uma coisa e são outra. Por exemplo, esse menininho aqui, ó, persona que provoca Larissa, é o gracioso. Persona atractiva, presumida, esmerada, é a coqueta, o coqueto. Persona que comporta de modo pouco comum, inhabitual, é o rico. Persona que tiene pereza e que não quer fazer as coisas, não quer fazer esforço, perezosa, que é aquela pessoa preguiçosa, lembra que a gente viu? Depois a gente tinha aqui, ó, a pessoa cansada por falta de estímulo, distração, aburrida, né, que tá, tipo, entediada. Pessoa enfadada, que está meio com raiva, né, enojada, né. E aí eu comecei a explicar para vocês os adjetivos comparativos, né. Então, por exemplo, pouco, porque claro que há nada mais lindo que hacer coisas misteriosas. Então eu falei para vocês que a gente comparava as coisas, né? E aí foi que a gente começou a ver esta tabelinha aqui que eu passei para vocês. Então, por exemplo, as coisas misteriosas são as coisas que hace la banda de ladrones invisíveis del colegio de Papelucho e elas compra com todas as outras coisas. Aí eu falei para vocês o seguinte, que a gente tem comparativos de adjetivos que são de superioridade, né? Então, a gente tem esses daqui, ó, superioridade. Vou colocar aqui. Superioridade. E esses daqui de superioridade, eu vou usar o quê? Mas, certo? Porque são sempre mais que alguma coisa, né? Então, olha lá, mais o adjetivo, mais o quê? Então, por exemplo, ella es más inteligente que Maria. Eu tô falando que ela é mais inteligente que a Maria, certo? Eu também posso usar com substantivo. Substantivo é substantivo, lembra? Então, ella me dio más benefícios que pérdidas, porque benefícios é substantivo. Posso usar com verbo? Também, só que o verbo, eu vou usar primeiro o verbo e depois o mais que. He trabajado más que tu. Então, olha só. Aqui, ó. Mais inteligente que. Certo? Mas benefícios que. Então, eu tenho aqui, ó. Mas, substantivo. E depois eu tenho o que. Certo? E aqui, ó. Mas que. Porque eu tenho primeiro o verbo. E depois é que eu vou ter o mais que, certo? Olha aqui o meu verbo, ó. Trabalhado. Sim? Muito bem. E quando eu tô falando de inferioridade, ou seja, algo que é menor, menos, inferior. Se é inferior, é menos.
né? Então, eu vou colocar menos que. Então, menos mais adjetivo, mas o quê? Ellos son menos pacientes que eu. Menos, inferior, menos pacientes que. Sim? Então, menos mais o adjetivo mais o quê? Sim? E se eu quiser colocar um substantivo? Mesma coisa. Paco tiene menos libros que yo. Libros no es sustantivo. Entonces, tiene menos libros que yo. Mesma cosa. ¿Sí? E se eu quiser colocar um verbo? Sempre depois do verbo. Ellos aburren menos que Sofia. Aburrir não é um verbo? Então, eles aborrecem menos que Sofia. Sempre inferioridade. Sim? E se eu quiser falar de igualdade, ou seja, eu vou falar de coisas que são iguais, são equilibradas. Olha só, quando eu estou falando de adjetivo ou de advérbio, então eu vou usar o tan e o como. Como assim, pro? Los amigos são tão importantes como la familia. Tá vendo aqui, ó? São tão importantes como la familia. Certo? Agora, quando eu tenho substantivo, eu vou contar. Recebi tantos regalos como los outros. Tengo tantos libros como tú. ¿Sí? Entonces, tantos ou tantas ou tanto, tantas, tanto faz? Como? Sim? E quando eu quero colocar um verbo? Tanto como. Só que o verbo vem antes. Carlos habla tanto como sua hermana. Porque habla como. Mira, eu hablo inglês tanto como mi hermano. Sim? Então, tanto como. Entenderam, amores? Certo? E aí, depois, vocês vão ter os exercícios que eu passei para vocês. E aí, como é que vocês vão fazer? Olha só. Escribe el grado del adjetivo de cada frase. Pedro es más inteligente que sus amigos. Se ele é mais, ele é superior. Então, é superioridade. Mi madre es tan sábia como mi padre. Se é tan como, é equiparado, é igual. Igualdade. Sim? Los granos son menos saborosos que las frutas. Se são menos, são inferiores. Inferioridade. É só isso que vocês têm que colocar. Se é de superioridade, se é de igualdade ou se é de se é de superioridade, se é de inferioridade ou se é de igualdade. Solo. Sim? Ah, aqui eu só esqueci de falar para vocês o melhor que, lembra que eu falei melhor que e pior que. Sim? Porque é melhor que e o pior que. Sim? E o segundo exercício aqui que vocês vão ter é só para formar a frase. Então, vocês vão ter lá, nuestro padre posee hermanos, nuestra madre. Se for de inferioridade, vai usar menos que. Se for de superioridade, mas que. Se for de igualdade, tanto como. Sim? Só. Simples assim. E aí vai formar a frase, tá? E é lógico, ele vai te dar todos os elementos. Por exemplo, inteligente, ella, soy, superioridade, mas inteligente que ella. Já dei até a resposta para vocês. Sim? O resto, eles te dão todas as dicas de como fazer as frases, certo? E aí, na próxima aula, a gente corrige os exercícios
logo na entrada da aula. Certo, amores? É isso, tá? Fiquem tranquilos que aí na próxima aula a gente já corrige os exercícios e já continua com o resto, tá bom? É isso, amores. Beijos, até a próxima aula, tá bom?